Estamos aqui no programa Médicos em 3D. Eu sou Luza Neri Cruz, médica endocrinologista. Nós estamos preparando para vocês um debate, vamos tirar algumas dúvidas e, por último, dar algumas dicas. Estamos aqui hoje com a doutora Carolina Konopka, que é médica oncologista clínica. Tudo bem, Carolina? Tudo bem, Luza Neri. Então, eu fiquei surpresa com a juventude de Carolina. Obrigada. Apesar de tão jovem, é bem experiente. E queria que ela falasse um pouquinho do nosso tema central. Vocês sabem que tudo hoje em dia gira em torno do coronavírus. Então, assim, para a gente começar o nosso bate-papo, Carolina, fala sobre o coronavírus com impacto na sua vida. Como cidadã, o que você achou? Assim, essa pandemia é um momento histórico, nossa geração nunca viveu um momento igual a esse. Como é que você lida? O que você acha de tudo que está acontecendo? Obrigada pelo convite. Como cidadã, como pessoa, eu acho que foi uma mudança muito drástica, né, na vida de todos nós. Começou aquelas notícias do que estava acontecendo na China, na Europa. Eu acho que a gente não tinha dimensão de tudo o que estava acontecendo. Mas a gente teve que mudar todas as rotinas. Eu acho que bem antes da gente ter tanto caso, a gente ficou mais apavorado, né? Fizemos muito isolamento, né? Um isolamento mais regrado, ninguém saía de casa. Eu tive que fazer home office, fiquei as duas primeiras semanas em home office e a gente começou a adaptar a teleconsulta, né? Que é uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, muito atendimento por telefone, WhatsApp. E acaba que nossos pacientes muitas das vezes não podem ficar só nesse tipo de atendimento, porque fazem medicações endovenosas, né, que passam por um soro, então tem que ir até a clínica. Então foi uma adaptação bem dramática, bem difícil, e aos poucos a gente foi melhorando essa conjuntura de fatores aí e entendendo melhor, né? Carolina, eu tenho um grupo específico de pacientes, né, que aliás é um grupo muito grande, que são os diabéticos e obesos. E esse grupo é um grupo de muito risco para o coronavírus e tem um cuidado muito especial. A gente tem muita atenção com esse grupo. Você que também tem esse tipo de paciente, que é o paciente oncológico, vocês têm algum cuidado especial ou a gente olha para o paciente oncológico com um olhar como se fosse uma população em geral? Atualmente o que todos estamos fazendo é o que eu sempre oriento para eles fazerem algumas medidas. Principalmente a questão de evitar aglomerações, evitar locais fechados, lavar sempre as mãos, lavar os alimentos. Já eram orientações rotineiras nossas nesse tipo de paciente. Porém, com a pandemia e o risco da aquisição do coronavírus, e a gente sabe que nesses pacientes que fazem principalmente as medicações endovenosas, quimioterapias tradicionais, algumas quimioterapias orais, a imunidade desse paciente é baixa. Então o risco dele ter uma doença mais grave, uma forma mais grave da Covid é maior. Então a gente realmente reforçou todas essas medidas, né? Priorizamos essa questão do isolamento social, mesmo porque é um paciente que muitas vezes tem visita, que tem pessoas que querem ver, e a gente orientou muito isso, né? Que ele só convivesse com as pessoas dentro da família, só se deslocasse realmente para ir ao médico, para ir fazer a infusão ou para fazer a consulta e os exames laboratoriais. Então, realmente é uma população que precisa de um cuidado bem especial, né? E talvez, isso que você falou na sua fala que eu achei interessante, talvez estar em contato bem direto com o médico, não se aconselhar com pessoas que não possam trazer essa informação correta, com meios, né, sociais. É um momento muito sério para lidar com esse tipo de paciente, não é isso? E você me lembrou de uma coisa que aconteceu muito também, a orientação de uso de medicações sem orientação médica, por coisas que viu no grupo de WhatsApp ou no Google. Isso é uma coisa muito séria. Medicações que às vezes interagem com os quimioterápicos ou com o tratamento que esse paciente está fazendo. Isso foi, assim, os pacientes, por terem contato conosco, a maioria mandava mensagem ou ligava perguntando se poderia tomar. Mas é uma coisa que nos preocupou muito, sabe? Além de todas essas medidas, da exposição, essa prescrição inadvertida de medicações, de suplementos, que não se comprovou nenhuma eficácia e às vezes poderiam gerar até algum efeito colateral mais grave para esse paciente que já é muito politratado e polimedicado, né?
É isso mesmo. Bom, nós vamos encerrar nosso papo nesse bloco e a gente volta no bloco seguinte falando sobre o retorno da vida, as consultas, as cirurgias oncológicas. Há mais de 20 anos inovando em soluções ambientais para tratamento e gerenciamento de resíduos. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. De volta ao Médicos em 3D, que são debates, dúvidas e dicas. Voltamos agora com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Carolina Konopka, que é oncologista clínica. A gente, quando fala de médico, normalmente a gente vai para o médico para tirar uma dúvida. Em tempos de coronavírus, nós médicos também tivemos muitas dúvidas, não é isso, Carolina? Muitas. E com o tempo nós fomos tirando algumas delas e algumas ainda persistem. Uma dúvida agora é como que a gente vai voltar para a vida normal. Então, assim, eu percebo que no meu consultório os pacientes começaram a voltar e as internações também parecem que estão voltando. Até te falei que eu sou auditora e eu percebi, por exemplo, no Santa Rita, que é um grande hospital oncológico, que as minhas auditorias eram sempre de pacientes com clínicas oncológicas. Depois eles foram substituídos por pacientes com coronavírus. E parece que agora voltaram a ser pacientes de novo com clínicas oncológicas, de cânceres. Você tem notado esse movimento? Os pacientes têm voltado para o hospital para serem atendidas das queixas de cânceres deles? Sim, a gente percebeu isso, principalmente no começo da pandemia, os hospitais foram sendo substituídos e os nossos pacientes, eles tinham medo de ir ao hospital, né? Então, os pacientes oncológicos, se tinham alguma afecção, eles entravam em contato com a gente tentava manejar muita coisa em casa mesmo, prescrição de antibiótico para ele tomar em casa, para não ir ao hospital com esse risco de pegar o Covid. E acabou que os hospitais, as internações foram sendo substituídas pelos pacientes que estavam com Covid. Alguns pacientes que possuíam câncer, em tratamento de câncer, que foram infectados e necessitaram dessas internações também. Mas agora a gente já vê que, graças a Deus, a pandemia tem estado em queda e os nossos pacientes voltaram a internar e até fazer algumas coisas programadas e eletivas, cirurgias. Muitas vezes no tratamento oncológico a gente muda a ordem, a gente faz cirurgia e químio depois, ou a gente pode fazer químio antes e cirurgia depois. E algumas vezes, para evitar essas internações, a gente inverteu essa prática. Então agora, esse bloco, muita gente está indo operar agora neste momento, né? Então a gente já vê essa tendência mesmo. E assim, para esse paciente vai ter que ter um cuidado especial lá no bloco cirúrgico, porque, por exemplo, eu vejo que uma coisa que o paciente teme muito, você deve perceber isso também, é assim, eu vou para o hospital e chega lá, pega o coronavírus, né? E talvez eles se sintam inseguros nesse momento de ir lá e se expor, eles acham que é uma exposição. A gente vê os dois comportamentos, né? Tanto o paciente que não teme nada, que acha que é só uma gripezinha, como o paciente que teme absolutamente tudo, inclusive coloca até a saúde dele em risco de tanto que está temendo a consulta ao médico. A gente faz tanto na parte ambulatorial, né, da nossa clínica, que o paciente precisa infundir as medicações, que é uma clínica infusional, todos esses cuidados, a gente tem que reforçar isso toda hora, né, que a gente está fazendo os cuidados de higiene, as medidas de distanciamento, para ele poder se sentir seguro e ir fazer o tratamento, né? Então eu vejo que é uma demanda deles, eles estão mais vigilantes, né? Eles apontam, olha, por que não fez isso, por que não fez aquilo, então o paciente está mais atento a tudo que a gente tem feito e a gente está aprendendo a cada dia, né? Eu acho que todos os dias é uma informação nova, é um dado novo que a gente pode fazer e algo para melhorar, mas é essencial que esses pacientes realmente voltem. Agora, passando para a parte das dicas, né, desse nosso programa, eu queria que você me desse uma dica para mim e para quem está assistindo a gente. Qual é, dentro do paciente oncológico, eu estou falando, né, existe a população em geral, mas o paciente oncológico, qual seria o sintoma que poderia fazer com que ele fosse a uma unidade hospitalar, seja pronto-socorro, seja pronto-atendimento, ou ligasse para o médico dele, que ele pudesse suspeitar que pudesse ser coronavírus?
Eu acho que a gente aprendeu que o coronavírus ele tem uma gama de sintomas, assim, um espectro da doença muito largo, né? Mas geralmente os sintomas gripais, então assim, a tosse, a coriza, a febre e a perda do olfato, que a gente viu muito comumente, mais característico, né? Então isso parece bem ser característico de Covid. E uma coisa muito grave que esse paciente não pode ficar em casa é a falta de ar, né? Então o paciente começou a ter falta de ar, faz pequenos esforços em casa ou já, né, fazia um trabalho doméstico e não sentia nada, começa a cansar, ou aquela tosse que ele não consegue dormir, esse paciente já pode ser potencialmente grave, ele tem que realmente procurar o hospital. E hoje a gente tem muito acesso aos exames de diagnóstico, né? Uma coisa que mudou, no começo era aquela coisa, a gente teve que agendar um exame de PCR para outra semana, que já não fazia mais sentido. Encurtou isso, né? E aí agora a gente está com acesso maior, os planos já estão cobrindo, então eu acho que é mais fácil a gente fazer esse diagnóstico também. E você, assim, nesse paciente, você esperaria os exames? Por exemplo, para entrar com alguma intervenção? Porque a gente teve aquele atraso no exame, às vezes eu falo isso pro meu paciente, não dá para eu esperar, eu preciso entrar com alguma intervenção. Às vezes te mandar para o pronto-socorro, para o pronto atendimento, ou mesmo para a unidade hospitalar, antes dos exames positivarem. Dependendo do caso, a gente tem que realmente pedir para esse paciente comparecer ao hospital, mesmo sem o resultado confirmatório, né? A gente precisa disso sim. Então eu queria uma outra dica sua, agora uma coisa que você gostaria de falar para a população em geral, ou para o paciente específico que tenha câncer. Existe alguma coisa que você gostaria de dizer? Eu acho que eu gostaria de dizer que a gente sempre tem que pensar positivo é muito importante, mas a gente tem que se cuidar. Então, a fé é importante, pensar positivo é importante, mas a gente tem que se cuidar e fazer a nossa parte. Então, fazer nossos exames de rotina, cuidar do corpo, cuidar da mente e não deixar isso atrasar, não inventar desculpas. Então, os exames de screening, que a gente chama de rastreamento, as mamografias, as colonoscopias, os exames de próstata nos homens, os cuidados, como você também cuida muito dos pacientes com obesidade, que precisam se cuidar, os diabéticos. A gente não pode esperar a pandemia passar, porque ela pode demorar a passar e a gente perder um tempo importante de saúde e qualidade de vida sem ter necessidade, porque estamos aqui para atendê-los, né? Porque a gente vai ter que conviver com a pandemia ainda um tempo. Então nós não temos que parar a nossa vida, nós temos que conviver com isso da melhor forma possível e nos cuidando, né? Carolina, muito obrigada. Prazer falar com você. É tão bom falar com quem sabe, né? Com quem entende. Foi ótima a nossa conversa, adorei. Esse momento tão importante pra gente, sim, né? Essa questão que você colocou aí. Realmente essa pandemia, a gente não sabe quando termina. Sim. E a gente sempre quer que o paciente seja bem cuidado. E a gente fica frustrado quando não se cuida, quando a gente não consegue trazer esse acesso ao cuidado para ele, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada também pelo convite, adorei a nossa conversa. Esse foi o Médicos em 3D, dúvidas, debates e dicas.